Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica. Amém, queridos? Já tem algum tempo que nós temos repetido algumas lições, mas hoje nós vamos dar continuidade aquele estudo que estávamos fazendo sobre conflitos da vida. E o nosso tema que ficou em aberto foi esse, né? Filhos de lares desestruturados. Então hoje nós estaremos fazendo essa meditação. Conto com a oração de vocês. Meu pastor Wesley já está aí, meu companheiro. Com a graça de Deus, nós conseguiremos fazer este trabalho. Amém? Vamos orar. Nós temos um caderno de oração, muitos pedidos de oração, não é? Hoje, domingo, primeiro domingo do mês, nós estaremos na casa de Deus para ministrar a ceia do Senhor. Rosângela Frauches, um abraço, querida, bem-vinda, Deus abençoe, não é? E pretendo estar também na escola com os nossos irmãos, né? Que já tem tempo que o pastor não está muito frequente. Estive na terça-feira, mas depois não pude voltar. Mas hoje estamos aqui em nome de Jesus, conto com as orações de vocês para fazermos este trabalho. Obrigado, Rosângela Frauch, obrigado, pastor Wesley, estamos juntos, amém? Vamos fazer esse trabalho, vamos orar. Pai Celeste,
entramos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Este nome que é sobre todo nome, este nome que esse pequeno servo tem presenciado maravilhas feitas neste nome, porque este é o nome que é sobre todo nome, e é neste nome que as maravilhas do Senhor acontecem, porque é Ele que realiza todas essas maravilhas. Agora, Pai, quero entregar nas tuas mãos esta escola, essa meditação que faremos hoje. Quero te pedir que já abençoe o pastor Wélio, a irmã Rosângela Frausto, que já está aí comigo, e todos que um dia estar, e outros que assistirão através dos grupos depois, também te peço abençoá-los. Quero orar pelo nosso caderno de oração, com todos esses pedidos que ali estão, Pai. Eu sei que as tuas mãos estão estendidas, operando o sinal do teu milagre, nos ajudando por misericórdia, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Pai Santo? Mas graças a Deus que tudo podemos naquele que nos fortalece. Prepara-nos nessa ministração, também prepara os teus filhos que vão estar conosco estudando esta lição tão importante nesses dias, Pai. Oro também pela nossa nação brasileira, que precisa da tua graça sobre o teu povo, Pai, para viver os dias que já estamos e os que se seguem, que em tudo possamos sentir a tua companhia, a tua ajuda, a tua direção, Pai, sobretudo a tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que possamos cumprir a nossa missão até o momento que o Senhor há de arrebatar a sua igreja, Pai. Até esse momento, temos que estar falando do teu amor, pregando o teu evangelho, sobretudo, vivendo os ensinamentos do teu evangelho. Assim eu oro já agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós temos um louvor para esse momento, que é o 545 do Cantor Cristão. Amém? É o louvor de abertura, quando convidamos todos para estarem na nossa escola. Amém? Vamos adorar o Senhor com este louvor agora. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo. Luísa Torres, Espírito Santo, bem-vinda, querida Muki, seja bem-vinda, prazer vê-la. Da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, e ensinam aqui com amor. Oh, vem, 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 sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, ensinando o santo poder, e que sempre do estudo artefeito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, o nosso assunto de hoje, o nosso tema, é um tema muito maravilhoso e que nós vamos estudar, que é sobre família, né? Porque o nosso assunto, o nosso tema de hoje
é exatamente esse, que vai falar sobre filhos de lares desestruturados. Obviamente que para que os filhos sejam bem instruídos, é preciso que o lar esteja estruturado. Como estruturar um lar? É na palavra de Deus, não é? Eu quero convidar para abrir esse nosso curso de hoje, a nossa Eichla, que canta um louvor muito lindo sobre este assunto. Vamos ouvi-la e depois nós vamos estar entrando já no nosso assunto. Como é que está a tua casa, o seu lar? Que os filhos aprendem aquilo que eles assistem no lar. É o relacionamento pai e mãe, é o relacionamento pais e filhos, enfim. Minha casa é tua, Senhor. Olha aí. Minha casa será uma casa de bênção. Amém? Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Glória a Deus, é verdade. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Maria do Socorro, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tu és necessário em minha família. Tu és indispensável em minha casa. Deus Seja poderoso. bem-vindo ao meu lar, É Senhor. verdade, é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Olha que lindo, meu Eu creio. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça Rosemary, bem-vinda, querida. tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. A casa que um dia te recebeu
nunca mais saberá viver sem ti. Aí está uma verdade que nós temos que aprender, amados, a desfrutar dela. Amém? Vamos agora abrir a nossa Bíblia e vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, porque é nela que está a base do nosso estudo. Não é? Então está aqui, filhos de lares desestruturados. Vou convidar você para abrir agora a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Eu passo a ler para ganharmos tempo. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. É o verso 1, 2. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ao 3, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O verso 4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. O verso 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O 7, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O 8, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. O 9, para encerrar, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Agora vocês vejam como Deus preocupa com os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos. Pastor Gênesis já está conhecendo a terceira geração, não é? Hoje minha casa tem menos 2. Começamos eu, Márcia, e 4 filhos. Márcia já está com o senhor, meu filho Marcelo está com o senhor. Então agora nós somos eu, o Alexandre, meu filho mais velho, o Wesley, né? E a Márcia Cristina. Somos 3. Não é? 4 filhos, 10 netos e 12 bisnetos. Então uma família que cresce. Não é? Como é bom nós termos o cuidado de passar para eles, né? Estou vendo aí a irmã Rosângela Fraustes, uma companheira nossa de guerra, é professora também, e ela sabe o que ela aprendeu ao longo, não é? Ana Cristina, bem-vinda, querida. Não é? O que ela aprendeu com seus pais, nossa querida irmã Vilma Calheiros, nossa querida... nosso saudoso pastor Fraustes, que já está com o Senhor, mas o que ela aprendeu, eu quando vejo essas vidas trabalhando, outro dia eu via a Lili pregando, trazendo, ela trouxe na nossa sede, né? Foi assim um lenitivo para a minha vida, ela foi quem pregou no domingo próximo passado, e a gente vê os frutos que ficam com os filhos, daquilo que os pais passam para eles, porque eu conheço essa família há mais de 55 anos, não é? Cosmo Ramos de Oliveira, um abraço, querido, bem-vindo. E vi como eles foram criados, sempre buscando, sempre valorizando as coisas de Deus. Olha o resultado, uma família abençoada, uma família que além de ser abençoada, são também abençoadores daqueles que os ouvem. Então, queridos, está aí a nossa lição, ensinar, mostrar. Hoje, o primeiro presente que nossos filhos estão ganhando é um celular, é um tablet, não é? Enfim, para que eles estejam atualizados. Não tem nada de mal em você dar, não é? Esses meios de informações, mas nós precisamos não só dar, não é?
todos esses meios de informação que eles precisam, mas ensiná-los o que é mais importante na vida deles. Porque às vezes a Bíblia mesmo está esquecida, não é? E muitos deles sequer param para assistir um programa evangélico, uma live que fale das coisas de Deus, e você tem que ver a vida agitada que eles levam, precisam estar se informando, pouco é o tempo, mas nós precisamos instruí-los, fazê-los amar as coisas de Deus, para evitar consequências desastrosas, como é a nossa lição de hoje, filhos de lares desestruturados. Mas eu ainda quero ler a leitura devocional, que está aqui no capítulo 1, capítulo 1 de Provérbios, do verso 8 ao 19. Marcos Sarmento, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Vamos ler. Eu leio Provérbios, capítulo 1, do 8 a 9. Vamos lá. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cove. Acharemos todo tipo de objeto valioso e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Ajunte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves as observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. 19 para encerrar. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede e a si mesmo se destroem. Os convites, né? Vemos esses trabalhos, né? Júlia Moreira, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Esses pancadões, essas festas, essas orgias, e a nossa juventude que não tem um lar estruturado, que não tem um lar, que os pais usam a Bíblia como regra de fé e prática, que instrui as crianças, como nós vamos estar estudando hoje, amém? Mas eu vou me dar mais tempo ao que coletei de dados para vocês. Vamos lá. As Escrituras tratam com muita seriedade a questão da educação e da consagração dos filhos ao serviço do Senhor. Como é? Seriedade o que? A questão da educação na palavra, não é isso? E também, não é, a consagração dos filhos ao serviço do Senhor. Para a edificação geral dos filhos, é essencial que construamos a vida deles sobre a base da palavra de Deus, como nós lemos lá em 2 Timóteo 3, do 15 a 17. Aqui é Paulo falando para Timóteo, né? Marcos Roberto do Amaral, bem-vindo, querido, a paz do Senhor. Porque Paulo falando a Timóteo, lembrando a ele as instruções que ele teve ainda na infância, está lá no texto citado, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Focaremos aqui no verso 16, que nos apresenta a sequência bíblica de ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Neste processo de formação dos filhos, o par inicial de palavra, ensino e repreensão, trata das crenças e ideias e das questões mais teóricas. A segunda dupla de vocábulo, correção e educação,
trata da conduta de vida, das questões práticas do dia a dia. Desta forma, a educação dos filhos abrange tanto a teoria quanto a prática. Porque tudo vai de nós, não é, estarmos preparando os nossos filhos para entrar na escola, para entrar no mundo. Quando eu vejo Joquebede, por providência divina, foi quem criou Moisés em seu lar, ele já estava aos cuidados da filha de Faraó, foi uma providência também divina, porque todos os machos que nasciam naquela época eram mortos, não tinha como sobreviver. Mas Deus deu uma ideia, né? Deus usou, porque Deus tem um projeto em cada vida, né? E Deus tinha escolhido Moisés para ser o libertador. Mas a primeira parte da vida de Moisés foi criada com Joquebede. Como é que ela criou aquele menino? Ela criou como todo judeu era criado, não é? Nas instruções da palavra, eles conheciam a Bíblia. Quando um judeu tinha 12 anos, ou antes disso, ele já conhecia a Torá toda de cor. Não é? Daí, quando diz que eles eram iletrados, não é que eles fossem analfabetos, como era o caso de citar Pedro e os discípulos de Jesus. Eles não eram de conhecimento, vamos dizer, moderno, das coisas que se aprendia nas escolas. Mas eles tinham um conhecimento básico sobre tudo das coisas de Deus. E nisso eles eram mestres. Mas vamos lá, vamos examinar esses passos mais de perto. Os 4 passos da educação de filhos. Vamos entender aqui. Assim, o primeiro passo é o ensino dos princípios de Deus para a vida. Deus tem princípios. E esses princípios é que devem estar regendo a vida dos nossos filhos. Se bem que, para eles regerem os nossos filhos, eles precisam de estar na nossa vida, os pais. Não é isso? Porque a Bíblia não diz que ensine o menino o caminho, ele diz ensine o menino no caminho. Isso quer dizer que você vai ensinar com ele, fazendo e ensinando, mostrando como ele deve respeitar as coisas do Senhor, os princípios do Senhor, porque te vê fazer. Não é? Não é aquele pai que manda o filho para a escola bíblica, mas fica em casa porque ele tem que assistir alguma coisa do interesse dele. Não tem nada a ver com os interesses. Nós não podemos esquecer de um ensino muito importante da Bíblia, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas vamos lá, o primeiro passo, né? É o ensino dos princípios de Deus para a vida. O ensino ou doutrinação visa instruir qual o caminho a seguir por meio do conteúdo das Escrituras e do exemplo dos que viveram antes. É muito bom. Quando você pega a Bíblia para estudar Gênesis, todo o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, o que acontece? Você vê como aqueles homens viveram na presença de Deus, né? E quando nós lemos o capítulo 11 do livro de Hebreus, está ali, né? A galeria dos heróis da fé. Muito bom você estudar as vidas daqueles homens e o que eles enfrentaram e porque eles foram fiéis até a morte. Esse evangelho foi propagado e está sendo propagado como chegou até nós. Muito bem, vamos lá. É o que Paulo afirma, tudo quanto outrora foi escrito, está lá em Romanos 15:4, para o nosso ensino foi escrito. Então, quando você lê a Bíblia, não pode escolher, selecionar, eu gosto só das cartas de Paulo, não. Eu gosto só das epístolas de Pedro, não. Você tem que gostar de toda a Bíblia, está aqui, porque tudo está, incluindo todos os livros, 66 livros da nossa Bíblia, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento estão aí, dando para nós instruções preciosas, e nós começamos a ver o que aconteceu com aqueles que não vigiaram e não cumpriram essas instruções, tiveram que pagar um preço muito grande. Então, continuando, é o aprendizado da Torá, que significava a instrução recomendada ao justo. Está lá no Salmo 2, Josué 1, 7 a 8. Desde os 5 anos de idade, os pais judeus inculcavam as escrituras em seus filhos. Obviamente, o foco principal estava na Torá, né? O nosso Pentateuco, que é o centro e o fundamento do Antigo Testamento. Por isso, Paulo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que havia aprendido desde a infância.
não é? Então eles tinham essas experiências, porque eles aprendiam com os pais, e a devoção e a dedicação que esses pais tinham nas coisas de Deus, que fazia com que os filhos também crescessem assim. Por que a nação de Israel está entre nós até o dia de hoje? Procura aqueles grandes nações que existiram antes, que desapareceram. E por que está? Primeiro é o projeto de Deus, e segundo, eles implantavam em seus filhos os princípios que Deus tem para a vida. Eu continuo aqui, não é? Este ensino da sã doutrina não é simplesmente decorar o catecismo ou algum sistema doutrinário. É o ensino prático da verdade de Deus. Nós temos que abrir a Bíblia para os nossos filhos e mostrar, aqui é a palavra de Deus. Porque quando eles estiverem fora, como aconteceu com Moisés, Moisés depois foi para o Egito, preparou-se na cultura do Egito, mas na hora da escolha, ele preferiu escolher sofrer com os filhos, com os hebreus, seus irmãos, do que desfrutar dos prazeres do Egito. Por que ele pôde fazer essa escolha? Porque foi na vida dele, isso foi implantado. É isso, irmãos. E você implanta com aquela certeza. O que eu estou lendo não é um livro de história só, é história, mas é a palavra viva de Deus para nos instruir, para nos preparar para a eternidade. Vamos lá. A preocupação dos pais deve ser de levar a criança a compreender o caráter de Deus revelado nas Escrituras e o seu propósito eterno de nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Como está lá em Romanos 8, 29. Aos que escolheu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Imagine que todas as coisas que passamos aqui estamos sendo como que lapidados e preparados para termos aquela imagem da nossa criação restaurada, para que ele, o Filho, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu continuar. Isso inclui questões mais abstratas à medida que a criança cresce, mas deve ser uma instrução muito direta sobre como a vida deve ser vivida. Em especial, as narrativas do Antigo Testamento revelam muito sobre quem é o nosso Deus e o que ele espera de nós. Esse é o primeiro passo. Vamos ao segundo passo. O segundo passo é a repreensão. Ela visa mostrar a alguém seu pecado e convocá-lo ao arrependimento. Não é? Paulo expande esse conceito lá em 2 Timóteo 4,2, ele prega, corrige, exorta e repreende. O foco aqui está em refutar o erro teórico, a confusão de conceitos, a incapacidade de aplicar o ensino recebido e levar à consciência do próprio erro. Essa exortação é uma argumentação verbal que dissipa dúvidas sobre o que é certo e errado, estimulando o ouvinte a seguir o que é justo. Lá em Tito 1,13, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Os pais devem admoestar oralmente seu filho, deixando claro que ele está agindo incorretamente e lembrando do ensino recebido antes. Porque se você instrui, se você ensina, deixa eu ver aqui, Clóvis Rocha, Jesus, desculpa, pastor Clóvis, bem-vindo, querido. A visão do velho está fraca, mas seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Porque, querido, se você ensina o que é certo, você ensina os princípios, que é o que nós estamos estudando, da palavra de Deus, da orientação de Deus para o filho, quando ele errar, você tem que chamar e fazê-lo lembrar. Olha o que nós aprendemos do Senhor. Não é minha palavra, mas é a do Senhor para as nossas vidas. Por outro lado, é preciso recordar que o convencimento do pecado é uma operação do Espírito Santo. Quem é que convence o homem? Está lá em João 16:8. Devemos ser sensíveis à sua direção para podermos ser usados graciosamente por ele para esse fim. Então nós precisamos corrigir, ensinar, instruir, ajudar que está, porque o que ele ouve pela mídia, o que ele ouve pelos ensinadores, o que ele ouve pelos companheiros. Porque, queridos, essa palavra está aqui para ser lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho. E como diz lá
no 119, no livro de Salmos, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E como purificará o mancebo o seu caminho, observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. Amém, querido? Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é a correção ou aperfeiçoamento. Essa palavra enfatiza a parte comportamental daquilo que é verbalizado na repreensão. Significa uma restauração ao caminho correto, uma mudança de conduta. A correção deve tirar a criança da prática do erro e trazê-la de volta à prática do que é reto. Isto é, não basta indicar à criança qual foi o erro, mas é necessário lhe dar passos concretos de retorno ao procedimento acertado. Deus usa a disciplina para que seus filhos andem na luz. De novo, 2 Timóteo 2,25, Provérbios, capítulo 3, 11 a 12. Esse eu quero ler. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. O 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu continuo. O último passo são os passos, né? Esse é o quarto. O último passo é educação na justiça. Essa educação é o treinamento prático, moral e diário que produz um caráter justo e santo e que é fruto da graça divina. Está lá em Tito 2,12. Você começa a instruir, você vai formar o caráter no seu filho, na sua filha, enfim, no seu discípulo, porque o caráter está sendo produzido de acordo com os valores que estão sendo vistos por aquele que está começando a vida. Imagine, eu já estou na minha terceira geração, eu fico olhando como o bisneto, a bisneta absorve o que ouve e vê em seus pais também no seu meio. Porque às vezes os pais em casa estão dando toda a instrução, mas eles vão para o colégio. Quando chega no colégio, eles começam a aprender de coisas que ele não aprende em casa. Daí é preciso que o coração, o caráter esteja de fato solidificado nos princípios de Deus, para que ele saiba escolher, não é? Porque a escolha depende do que dá valor a você, no que você vê, no que tinha falado. Mas se você for instruído na verdade, por isso que diz, instrui a criança no caminho que ela deve de andar, e até quando envelhecer, não vai se desviar deles. Amém? Paulo está nos dando o caminho para a criação de filhos virtuosos, o mesmo termo que ele usa em Efésios 6,4. Criai-os na disciplina do Senhor. A cada circunstância diária, devemos treinar a criança a fazer escolhas sábias, fortalecer suas virtudes e mortificar suas propensões ou propensão ao mal. Que você tem uma carne, aquilo que Paulo disse, né? Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, esta carne? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Um grande aliado da nossa derrota é a nossa carne. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Que a tua carne te convida, ao teu corpo deseja. Você tem que ter cuidado com o que você vê, com o que você ouve, não é? Para que você possa saber e ter dentro de você um caráter cristão fortalecido, para quando essas mensagens negativas chegar, você não aceitar, mas recusar. Esse é o ponto culminante do processo que começa com a parte teórica e se realiza no ensino prático sobre a vida. Deste modo, a parte inicial é muito importante da educação dos filhos, é o ensino da verdade, parte positiva, e a refutação do erro, parte negativa. A segunda parte, porém, não é menos importante, consiste na mudança de conduta e na disciplina de um viver justo, ensinar o que é honesto, o que é verdadeiro. Não podemos nos esconder atrás da mentira, mas ensinar às vezes até pagar o preço, mas falar sempre a verdade, é o que diz a Bíblia, falar e cada um a verdade ao seu companheiro. Do mesmo modo, ela envolve uma parte negativa, a mudança da conduta errada, e uma positiva, a formação do caráter virtuoso.
É por isso que Paulo pode afirmar que a Bíblia é útil para a formação do ser humano. Ela é proveitosa para gerar vida abundante hoje e eternamente. Está lá em 1 Timóteo 4:8. Agora vamos fazer a aplicação do processo no cotidiano. Como é uma aula, não é sobre lares, né? Lares desestruturados, filhos de lares desestruturados, que uma pessoa vai ser o que ela aprende, os valores do lar, que ela vai levar para a sua vida. Daí a necessidade dos pais serem muito criteriosos no seu dia a dia. Vamos lá. Aplicação do processo no cotidiano. O insucesso na área de disciplina paternal associado a filhos rebeldes sintetiza o caos da família. A combinação do relaxamento dos pais com a rebeldia, a obstinação e a teimosia dos filhos atrai o juízo de Deus contra os lares cristãos. Vamos aprender agora com o erro dos outros. Olha o que diz. Assim aconteceu com a família de Eli. De uma maneira que a família sacerdotal foi excluída para nunca mais exercer nenhuma espécie de ofício. Ah, mas Deus prometeu e as promessas de Deus são irrevogáveis. Cuidado, elas são irrevogáveis. Mas se você der as costas e se tratar de maneira, vamos dizer assim, fora dos padrões de Deus, Deus também vai fazer com você o que fez com Eli. Ele era da linhagem sacerdotal de Arão. E vai encerrar aqui. Eli e sua casa perderam em caráter irrevogável tal direito. Está lá em 1 Samuel 3, 11 e 14. Eu leio 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Verso 12. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim. 13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezível e ele não os puniu. Meu irmão errou, não importa. Pastor não pode ter, na igreja, aqui é pai e filho, não, aqui é pastor e ovelha. Esposa e pastor, não. Pastor e ovelha. Dentro da igreja só existe o pastor e a ovelha. E como respeito aos filhos da esposa, há mais responsabilidade ainda. Porque, olha, foi o filho do pastor, olha, foi a esposa do pastor. E ele fez um trabalho de passar a mão em cima dos filhos, destruiu os filhos, destruiu ele mesmo, e aquela missão gloriosa encerrou ali. Tá certo? E não os punia. Viu os erros e não os punia. 14, para encerrar. Por isso jurei, a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifícios e ofertas. Esse fato denota a severidade de Deus e a consequência dos descontroles na criação de filhos em lares desestruturados. Irmãos, não é fácil, os dias são difíceis. Estamos vivendo dias, eu sei como é que está a família moderna. Mas, meus irmãos, se Jesus estiver nela, é o que este lá cantou no início da nossa aula. Minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita. Minha casa será uma casa abençoada. Vamos ver, começar com o Davi, que era um exemplo de homem de Deus, as falhas de Davi como pai. Davi certamente foi um grande adorador, mas indubitavelmente foi também um péssimo pai. Ele deu péssimos exemplos aos seus filhos. Ele teve diversas mulheres, está lá em 2 Samuel 15, 16 e 23. E ainda cometeu adultério com Betseba e depois assassinou o marido dela, Urias. Está lá em 2 Samuel 11. Qual foi o resultado disso sobre a criação dos seus filhos? Porque vai repercutir nos seus filhos, não tem jeito. Seus erros vão acabar repercutindo nele. Daí a necessidade do homem, da mulher, os pais terem uma vida diante do Senhor com muita vigilância, porque é o melhor benefício que vai dar para os seus filhos. Vamos conhecer que um dos filhos dele, que era o mais velho, Amnon, filho de Davi,
seguiu o mau exemplo do pai e também cometeu imoralidade sexual. A Bíblia diz que ele tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Está aqui, 2 Samuel 13:3. Jonadab era primo de Aminon. Então Aminon lhe contou que havia se apaixonado pela sua meia-irmã Tamar. E o que o amigo dele fez? Ao invés de repreendê-lo pelo seu desejo incestuoso, que está lá em Levítico 18, 9 e 11, ele o encorajou a estupá-la. Está em 2 Samuel 13, 4 a 6. Que tipo de amigo é esse? Aminon efetivamente a estuprou. Está em 2 Samuel 13, 10, 14. Davi ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude. Errou, chama, tem que ser corrigido esse erro, com penalidades, naturalmente, com amor, mas jamais deixar passar sem a pessoa sentir o peso do seu erro, né? Como consequência, vamos continuar. Absalão, irmão de Tamar e de meio-irmão de Aminon, decidiu vingar a irmã e assassinou Aminon. 2 anos depois, 2 Samuel 13, 22 a 39, foi trágico, né? Absalão imitou o mau exemplo do pai e cometeu o pecado de assassinato. Salomão seguiu o mau exemplo do pai e também teve diversas mulheres. Está lá em 1 Reis 11:3. Misericórdia, ele teve 1000 mulheres. Coisa de louco, irmãos. Ele fez o que o Senhor reprova, pois Deus já havia dito que o rei de Israel não deveria ter várias esposas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Ele, falando sobre o rei, não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata nem muito ouro. Então o rei, ele teria, irmãos, se você depende de Deus, você não vai se preocupar com o teu amanhã. E eles tinham Deus ali, dando tudo o que eles precisavam, socorrendo, vencendo suas batalhas, suas pelejas. Mas tem uma hora que o homem começa a olhar para si e querer ser o seu próprio provedor. Tremendo. Então, olha o que fica para nós aqui. Não é verdade? Veja bem que diz Santana: quem não aprende com o erro dos outros, está fadado a repeti-los. Adonias, outro filho de Davi, decidiu se apoderar do trono sem o conhecimento do pai. Sabia que Salomão, não ele, era a primeira opção de Davi para ser o próximo rei. Está lá em 1 Reis 1,17. Esta é a razão pela qual não convidou Salomão nem os conselheiros reais de Davi quando se proclamou rei. Está lá em 1 Reis 1, 9 a 10. Mas seus planos fraudulentos para ganhar o trono não tiveram êxito. O soberbo Adonias se exaltou a si mesmo e com isso obteve a sua própria derrota. A Bíblia diz que o seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Queridos, você viu um erro no seu filho? Com muita sabedoria, com muita graça de Deus, senta, mostra, faça com que ele sinta algum tipo de penalidade, porque todo erro traz consequências. E o que anima as pessoas às vezes a errar é porque ela erra e acha que não faz mal, que não vai ter consequências, ela não vai ter uma corretiva. Isso é péssimo, não é isso que nós devemos fazer com os nossos filhos, né? Não está lá em 1 Reis 1,6. Davi nunca contrariou seu filho Adonias. Davi poderia até estar bem intencionado quando agiu assim, mas o resultado na fase adulta do seu filho foi o pior possível. Adonias cresceu sem entender que na vida não se faz tudo o que se quer, nem se obtém tudo o que se deseja, mesmo sendo filho do rei. Isso significa ensinar que todos precisam conhecer os seus limites para poder se darem muito bem. Ele se tornou um adulto problemático e causador de problemas, resultado de uma criação mimada. A falta de pulso firme para educar os filhos foi trágica para a prole de Davi. Ele simplesmente não sabia dizer não, nem repreender os seus filhos. Talvez ele pensasse que repreender era uma demonstração de desamor. Mas Deus diz exatamente o oposto no livro de Provérbios. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama
não hesita em discipliná-lo. Está lá em Provérbios 13, 23. A boa notícia é que Davi se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus. Ele tinha muitos erros, queridos, e ele escreve 2 salmos, o 32 e o 51, não é? Para pedir a Deus perdão. Embora Davi não tenha sido um bom pai, Deus sim, é um bom pai, um pai de pulso firme. A Bíblia diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Está lá em Provérbios 3, 11 e 12. O autor de Hebreus citou esses versículos no capítulo 12 de sua epístola. Depois disse: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Hebreus 11, 12. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, é o tempo correndo. A repreensão produz frutos bons na vida daqueles que se deixam exercitar por ela. Em virtude disso, cabe aos pais não poupar os filhos da repreensão sadia, sempre que necessário, pois isso é para o bem deles. Pais, amem seus filhos. Você ama os seus filhos, deve seguir as diretrizes de Deus para educá-lo. Aí nós vamos repetir o que está lá em Provérbios 22, 6. Instrui a criança. Carlita Costa Neri, Pai do Senhor, querida, bem-vindo. Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Nos seus propósitos eternos, Deus confiou a criação e a educação dos filhos, até mesmo as pessoas inexperientes, que necessitam da sabedoria e da ajuda de Deus para o desempenho desta missão. É importante mencionar que pais e filhos podem contar com boa literatura dedicada à orientação desse relacionamento no lar. Lembrando que sempre que necessário, deve buscar ajuda de um conselheiro e com eles cooperam nesse mistério. Amém? Bom, irmão, vamos agora para a nossa conclusão, né? Porque estamos já aqui há algum tempo falando, não quero estar repetindo. As instruções devem ser levadas a efeito no lar através do ensino e principalmente do exemplo. Não esqueça isso. Pais e filhos têm direitos e obrigações. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, declara que os filhos devem ser amados e respeitados pelos seus pais. Não obstante, tem responsabilidade honrar e respeitar os pais, cuidar deles, ouvi-los e ser obedientes. Mesmo casados, os filhos não estão isentos da honra devida aos pais. E estes têm a responsabilidade de ser exemplo de caráter e conduta. Porque os nossos filhos aprendem muitas vezes mais com o que nós fazemos, como de tudo por tudo, do que com o que nós ensinamos, amém? Agora vamos lá, barreiras no relacionamento entre pais e filhos. A desestruturação do lar pode trazer consequências desastrosas à formação do caráter dos filhos. Estas podem ser de menos ou mais gravidade, acarretar pequenos desvios recuperáveis ou deformações de conduta moral, ética e, sobretudo, espiritual de proporções alarmantes. A ausência de regras no lar, a falta de liderança paterna ou a liderança dividida e a permissividade, a passividade, a cumplicidade, o medo, entre outros, inclui-se nas barreiras que contribuem para a desestruturação do lar. Olha aí. Amém, queridos? Vamos lá. Para melhor compreensão deste tópico, recorremos à instrução que pegamos com Collins, no capítulo 11 do seu livro Aconselhamento Cristão. A reflexão em cada um desses pontos leva à comparação com citações e personagens bíblicos no seu tempo, protagonizado na história dos lares, desestruturado, que é o que nós vimos
nos textos passados, né, que já lemos para vocês, amém? Vamos lá, distorção da essência dos aspectos espirituais. A ausência dessa instrução é nociva aos filhos. Por outro lado, distorcer a essência dos aspectos espirituais, retratando Deus como disciplinador, inflexível, autoritário, enfadonho, e que não dá espaço para que os filhos façam perguntas e alcancem desenvolvimento e maturidade espiritual, é igualmente prejudicial ao relacionamento entre pais e filhos e à formação do caráter cristão. Você não pode nunca desvalorizar as instruções que vêm de Deus. Às vezes nós não entendemos tudo, mas Deus é sábio. Quando ele diz, meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos, daí que nós precisamos aceitar as instruções do Senhor e não querer questioná-las. Vamos lá, estabilidade no lar. Embora muitos filhos sobrevivam ao estresse familiar e se tornem adultos equilibrados e bem-sucedidos, é correto afirmar que lares instáveis tendem a produzir filhos instáveis, irritados, que se sentem culpados e ansiosos. É útil refletir mais acuradamente em 2 Samuel, capítulo 11 até o 17, observando as consequências desastrosas dentro da casa do reino de Davi, resultado do desequilíbrio familiar, como vimos no estudo anterior. Então nós temos que ver e aprender e não copiar, irmãos. Se deu errado com ele porque fugiu e não obedeceu os princípios estabelecidos por Deus, não vai dar certo com a gente, é a mesma coisa. Permissividade excessiva, superproteção, rigor exagerado, humilhação, abandono, menosprezo e disciplina incorretas são nocivos e causam insegurança e ansiedade nos filhos. Tem que pedir sabedoria a Deus para educar, para ensinar, para instruir, e até quando tiver que dar uma oportunidade ou ceder alguma coisa, mostrar as consequências daquilo que o erro pode nos trazer. A disciplina e a demoestação, recomendada por Paulo em Efésios 6,4 e aos Colossenses, deve ser ministrada à luz do padrão bíblico, pois não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Está lá em Colossenses 3,21. Vamos lá, necessidades não satisfeitas. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Não tem jeito, meus irmãos. Nós temos que saber que a palavra de Deus não erra. Em tudo que ela deixou para nós, é para nós usarmos para a felicidade do nosso lar, não é? A alegria do nosso lar e a felicidade dos nossos filhos. Em toda a sociedade não há instrução que se compare à igreja, no que se refere ao potencial para influenciar a infância, a educação dos filhos e o desenvolvimento da família. A família inteira vão à igreja, eles levam seus filhos para a dedicação e muitas frequentam regularmente os cultos, a escola bíblica, participam da comunhão e vão procurar ajudar nas horas difíceis. De várias maneiras, a igreja pode usar sua influência para evitar problemas na educação dos filhos. Pais, cientes dessa verdade, devem priorizar e investir em sua própria vida espiritual e na sua família. Precisam estudar a Bíblia, orar a Deus para que Ele os instrua no caminho que devem seguir. O envolvimento com a igreja local e a participação nas suas atividades como família regularmente trarão benefícios imensuráveis pelos seguintes motivos. Vamos lá, primeiro, a igreja reafirma os preceitos bíblicos. O lar cristão, base sólida para uma sociedade sadia, é através da orientação bíblica recebida também na igreja por intermédio dos seus diversos ministros. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança, que pauta suas vidas, que cria os seus filhos no temor e no conhecimento do Senhor. É inegável a contribuição da escola dominical, dos estudos em grupo, dos sermões, das reuniões de oração, entre outros,
na edificação do lar. Esses desagrejados que não vão à igreja, não levam seus filhos, e os seus filhos só ficam comendo ao que o mundo lhe oferece, que são muito atrativos e satisfazem os desejos efêmeros da nossa carne. Nós precisamos, sim, elevar os nossos filhos para conhecer a palavra de Deus, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A igreja aperfeiçoou o relacionamento conjugal. Quantos lares divididos? Porque muitas pessoas vão na igreja, mas não absorvem os ensinamentos que Deus está dando através dos louvores, através das pregações, através do doutrinamento, que era para que o lar se solidifique na presença de Deus. A igreja contribui para solidificar o relacionamento entre marido e mulher, que traz segurança e equilíbrio para o desenvolvimento sadio dos filhos. Muitas vezes o casal atravessa adversidades que afetam a estrutura do lar, e é na igreja que encontra uma palavra bíblica de compreensão e encorajamento. A igreja derruba as barreiras do lar. Dentre as muitas contribuições que a igreja oferece, a formação dos lares cristãos, destacamos o ensino e o aconselhamento. Ao ensinar a educar seus filhos e os filhos a obedecerem seus pais, a igreja está cooperando para que barreiras sejam derrubadas no lar. Um bom pai é o melhor conselheiro que um filho pode ter. Por outro lado, a igreja atua como uma base de aconselhamento que auxilia pais e filhos a descobrirem situações que podem abalar os relacionamentos da família e os líderes com elas. Desculpa, vou ler de novo. E a lidarem com elas, com qualquer relacionamento e família. Conclusão: criar filhos não é uma tarefa fácil e exige muita determinação para que pais não acabem negligenciando suas responsabilidades. Não está fácil, queridos, mas Deus disse que viriam tempos trabalhosos, filhos que desobedeceriam seus pais. Paulo profetizou isso para a nossa época, mas também a palavra de Deus nunca vai mudar os seus efeitos benéficos para nós enfrentarmos essa situação. Vale lembrar que nem sempre os pais erram nas suas obrigações e ainda assim pode ocorrer que alguns dos seus filhos não correspondam às suas expectativas. Foi o caso do lar de Manoá, pai de Sansão. Nós conhecemos esse jovem, obstinado, desobediente, que não seguia as instruções dos pais. Isso resultou em frustrações, desentendimento, sentimento de culpa, medo do futuro, desesperança, característica de um lar desestruturado. Em outros casos, os filhos tendem a seguir o mau exemplo dos pais, agindo com raiva, hostilidade, rebeldia, delinquência, indolência e outros comportamentos para chamar a atenção. Alguns desses distúrbios se tornam tão graves que determinam a necessidade de acompanhamento por profissionais especializados. Imagina procurarmos ajuda fora porque não podemos ter um lar estabilizado. A paz do Senhor, querido Elci Santana, bem-vindo. Irmão, estou vendo que a voz já está parando, né? Mas aqui está o nosso ensino. Não esqueça, filhos de lares desestruturados. Meu Deus, é que nós estamos vivendo hoje. Mas que Deus nos abençoe e nos ajude, não é? Baseado nas Escrituras, em tudo que aprendemos nesta manhã, podermos botar em prática para termos o lar e podemos, como disse a Aishla naquele louvor, minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço de céu, onde Jesus tem prazer de estar,
onde o Espírito Santo habita. Oh, glória a Deus! É só pautarmos nossas vidas aqui nesta palavra. Amém, queridos? Eu já vou chamar o hino de número 137 do cantor cristão, para já estarmos caminhando para o nosso encerramento. Amém, querido? Abra aí o seu cantor, no 137 do cantor cristão, e vamos estar agora louvando ao Senhor com este hino. Amém? Enquanto o Salvador teu nível ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Se nós estamos encerrando a nossa escola, agradeço a você que participou comigo desta aula. Estou vindo aí de um período de tratamento. Já tem tempo que eu não faço uma escola ao vivo, mas hoje, graças a Deus, pude fazer e quero estar na igreja hoje. Vou descansar um pouco, porque fui muito assim, castigado dessa vez por essa enfermidade, Mas Jesus é bom em todo o tempo. Esse pastor, em todo o tempo, Jesus é bom. Amém? Estou agradecendo a tua participação. Quero te convidar para o nosso clamor do meio-dia. Hoje nós vamos ter o nosso pastor Elci Santana, que tem uma experiência de Deus no campo missionário, no campo pastoral, e com certeza o nosso clamor do meio-dia, como sempre, vai ser um grande trabalho para nós. Amém, queridos? Bem, à noite, 18 horas, nosso culto estará sendo transmitido. Hoje é o culto de Santa Ceia, estaremos lembrando da morte do Senhor. Muito importante estarmos na casa de Deus, pedindo força. Eu quero estar lá e vou estar em nome de Jesus. Amém? E não esquecendo que temos também, para quem não assistiu o nosso culto, pode assistir o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E quando for 15 para meia-noite até a meia-noite e 30, está aí o nosso pastor Elci Santana com o nosso grande culto, uma audiência com Deus e você, que é quando nós iniciamos o dia e começamos o outro aos pés do Senhor, muito abençoados. Amém, querido? Muito obrigado pela sua presença. E agora eu quero conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns da nossa escola. Que Deus multiplique os seus anos com muita e muita saúde e também na presença de Deus. Vamos recitar o salmo do aniversariante, é o Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e te guarde e te livre do mal. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos por essa escola, porque podemos transmitir aquilo que o Senhor nos deu. Abençoe todos que participaram, com suas famílias, lares, pais, os filhos, esta nação tão sofrida, tão bombardeada, Pai, porque o mundo jaz no maligno e ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É o que ele quer dar nos lares, nas famílias, nos pais, nos filhos. Senhor, assim logo as tuas bênçãos para todos que estão conosco, aqueles que vão assistir daqui a pouco através dos grupos e que estarão assistindo depois também. Abençoe o nosso clamor do meio-dia com teu servo pastor Elci Santana.
Pai, abençoa o nosso caderno de oração, abençoe todos os cultos presenciais e aqueles que não podendo estar presentes, estarão assistindo online, abençoa também, Pai. Nós oramos assim, entregando todos em Tuas mãos, já agradecido. Prepara-nos para esse restante de dia, que não nos falte a Tua graça, a Tua presença gloriosa, Pai. Nós oramos já agradecido, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.